A Bíblia fala de qual Israel? Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este assunto. A Bíblia o tempo todo fala do país de Israel, fala desta nação. E nós vamos juntos entender de qual país, de qual nação que a Bíblia está falando. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma mensagem da graça de Deus. Vamos crescer nesse entendimento. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante sobre a escatologia. A escatologia, para ser entendida, isto é um ponto de partida muito interessante. Nós sabermos de qual Israel que a Bíblia está falando. Para quem não me conhece, o meu nome é Aldair Feliciano. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando as mensagens do Evangelho, as mensagens da graça de Deus e este assunto da escatologia, porque a partir deste assunto nós vamos entendendo o Evangelho da graça de Deus, sabendo e entendendo a escatologia. Olha, a mensagem de hoje então é esta: de qual Israel que a Bíblia está falando? Mas fica até estranho esta pergunta, né? A gente olha, a gente vê aí o Brasil, a Argentina, a gente vê o Egito, a gente vê vários e vários países, né? A Bíblia fala também de vários países. O que nós precisamos entender? Quando a Bíblia fala de Israel, será que é o Israel de hoje? Isto que nós vamos entender neste vídeo de hoje. É importante que você esteja inscrito aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque este assunto vai abrir a sua mente para você entender a questão da vinda de Jesus, da escatologia, o assunto que trata sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Depende muito de você entender esse vídeo de hoje, você entender de qual Israel que a Bíblia está falando. Olha, nós temos um texto base. Nós vamos ler hoje um versículo para a gente falar um pouco sobre este assunto, né, do país, da nação de Israel, que a Bíblia fala sobre ela. Ao ler a Bíblia, este nome Israel aparece de várias vezes, né? Nós precisamos entender. E hoje nós vamos ver que muitas vezes nós podemos estar enganados. Será que o Israel de hoje, como nós temos vários países e temos o país de Israel hoje, será que é o mesmo? Fique aí até o final do vídeo para a gente crescer nesse entendimento. Olha, é algo maravilhoso. A leitura vai estar para a gente entender, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o país de Israel. O que a Bíblia fala sobre o país de Israel. Olha, a leitura nossa vai estar em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28. Vamos ler. Gênesis 32, versículo 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Olha, é importante, eu não vou ler muito o contexto para não ficar, né, muito grande as leituras dentro do contexto, mas você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, lendo aí na sua casa, você pode acompanhar, né, esse entendimento, você lê o contexto para você entender. Aqui está falando de quem? De Jacó. Jacó era um homem que ele era sonhador. Jacó já nasceu lutando pela vida. Jacó já nasceu com vontade de vencer na vida. Jacó já nasceu com vontade de ter as bênçãos de Deus. Jacó, então, ele arruma um jeito de tomar as bênçãos do irmão. O irmão dele, que era para receber as bênçãos do pai, Jacó arruma um jeito e toma as bênçãos do pai. Isso tudo era da vontade de Deus. Às vezes é estranho a gente entender, né, as vontades de Deus, mas sim, esta era a vontade de Deus. E Jacó, então, foi abençoado pelo seu pai Isaque, no lugar do seu irmão Esaú. Jacó, então, é um homem decidido a ter as bênçãos de Deus. Aqui nessa leitura que a gente está lendo, onde fala que o homem perguntou o nome de Jacó e disse para ele: o seu nome a partir de hoje será mudado, o seu nome não será mais Jacó, será Israel, porque você lutou com Deus. Esta expressão, você lutou com Deus, não é exatamente que Jacó estava brigando, lutando exatamente, diretamente contra Deus, mas sim, Jacó estava atrás das bênçãos. Jacó é um homem que sempre buscou
as conquistas, buscou as bênçãos. Olha que Jacó namorou com uma moça durante 7 anos para casar com ela e ainda foi enganado pelo sogro, casou foi com a irmã mais velha, teve que trabalhar mais 7 anos de novo para ter direito de casar com a mais velha. Você pode ler aí no Antigo Testamento, a gente vai encontrando esses assuntos. Eu estou sempre aqui, né, trazendo, e às vezes não apresento os versículos para não ficar muito longo os vídeos, né, para ser um vídeo mais objetivo, por causa da correria do dia a dia, para que nós todos possamos estar acompanhando. Jacó, então, era desse jeito. Jacó teve um encontro com um anjo de Deus, com um homem, e entrou, então, numa luta que durou a madrugada inteira. E Jacó estava querendo as bênçãos de Deus. E Jacó teve, sim, as bênçãos de Deus. Foi mudado até o nome de Jacó para Israel, que quer dizer, luta com Deus, busca as bênçãos de Deus, e que Deus estaria junto com Jacó, junto com este homem, que é mudado o nome, que passa a ser então Israel. E a partir de Jacó, a partir dessa mudança de nome, Jacó então passa a se chamar Israel, e que passou a ser então o nome de uma nação. Como assim? O nome que se tornou o povo judeu, a partir de Jacó, a partir dessa mudança do nome, porque Deus estaria junto, onde que eles estivessem, Deus estaria junto com eles nas suas lutas, Deus estaria sempre vencendo as lutas juntos com ele. Isso que é o significado da palavra Israel, luta junto de Deus. Jacó então tem 12 filhos. E através desses 12 filhos, Jacó vai para o Egito, e no Egito fica 430 anos. Sai do Egito um povo. Este povo era um povo chamado povo judeu, os hebreus. Este povo era composto através de 12 tribos, que levou o nome dos 12 filhos de Jacó. Cada filho de Jacó passou a ser dono de uma tribo. Ao retornar do Egito, 430 anos depois, chegou na terra de Canaã. Foi dividido a terra de Canaã, então, em 12 partes. Uma das tribos, que é a tribo de Levi, não pegou uma grande parte de terra para plantar, para cultivar, porque eles ficaram encarregados do santuário, do serviço da tenda de reunião. Então, aquela turma de homens que fazia parte da tribo de Levi, não pegou terra para plantar, para cultivar. As outras 11 tribos, sim, pegaram terra para cultivar, para plantar. Mas esta tribo ficou encarregada de trabalhar na tenda de reunião. E estava sendo ali, então, estabelecida na terra de Canaã, a terra onde Deus tinha prometido para Abraão que um dia ele ia herdar, e herdou através do povo hebreu. Ali estava sendo estabelecido, então, uma nação, um povo forte, o povo judeu, o povo de Deus, que estava sendo estabelecido ali. Israel, o Israel da Bíblia, é este Israel. Quando você vê falar na Bíblia em Israel, não é o Israel de hoje. Mas como assim, Aldair? Como assim que você está falando que não é o Israel de hoje? Eu vou explicar. Fique aí até o final desse vídeo, que você vai entender que o Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. E isto é fundamental, porque senão a gente vai ler a Bíblia e vai ver a Bíblia falando em algo em torno do país de Israel, e nós vamos estar com os nossos olhos lá neste país de hoje. Mas não, a Bíblia está falando de outro Israel. Mas como assim? Explica pra gente. Olha, o Israel de hoje, ele está situado na mesma região geográfica que era o antigo Israel, o Israel da Bíblia. Este Israel que através de Jacó, dos 12 filhos, foi para o Egito, volta do Egito, é estabelecido na terra de Canaã. Este mesmo Israel que foi estabelecido através de tribos, nomes dados através dos filhos de Jacó, foi estabelecido ali um povo, uma nação. E a Bíblia fala o tempo todo deste Israel, composto de 12 tribos. Isso é muito interessante. Você precisa crescer nesse entendimento. Eu estou trazendo aqui, né, esse esclarecimento, porque isso vai abrir a sua mente para entender os fins que a Bíblia fala. A Bíblia fala no fim do mundo. A Bíblia fala na volta de Jesus. A Bíblia fala, sim, no juízo de Deus. Mas nós precisamos entender onde que está sendo direcionado estas coisas. Em cima de qual povo, de qual Israel? É o Israel de hoje? É em cima de toda a humanidade? Olha,
Por isso que eu sempre digo, você tem que estar inscrito, com o sininho aqui ativado para receber todas as notificações, porque nós vamos trazer aqui neste canal conteúdos muito interessantes para o seu crescimento espiritual. Ative o sininho para você receber todas as nossas mensagens. O canal Crescer na Graça, quando posta uma mensagem, o YouTube vai avisar você que tem uma mensagem nova aqui no canal. Mas vamos dando sequência a esse entendimento. Então foi estabelecido na terra de Canaã o povo judeu, o povo hebreu, composto de 12 tribos. E ali foi dada uma lei, 613 mandamentos. Ali foi estabelecido todo o processo da lei de Moisés. Tinha um templo onde que os judeus, os hebreus, saíam de todas as regiões e iam para a cidade chamada Jerusalém, onde que estava o templo de Salomão. E aí, ali era ofertado o sacrifício de animais, ali era feito todo o trabalho do templo, era ali em Jerusalém, no templo de Salomão, que os levitas recebiam dos seus irmãos, dos outros hebreus, do povo judeu, recebiam também as contribuições, as ofertas, recebiam o dízimo dos outros irmãos, inclusive o dízimo que eles recebiam era o que eles colhiam na terra, era o alimento. Aqui neste canal a gente vai falar um pouco sobre o dízimo também aos poucos, nós vamos crescer nesse entendimento, mas nós vamos trazer aqui ainda um assunto bem esclarecedor sobre o dízimo, para que nós possamos crescer neste entendimento. E ali então estava estabelecido um templo que era o templo de Salomão. Esse templo foi construído substituindo a tenda de reunião. Salomão construiu esse templo e colocou tudo o que tinha na tenda de reunião dentro do templo. E os levitas, o sacerdócio levita, trabalhava nesse templo, recebendo dos irmãos os sacrifícios, as ofertas, todas as contribuições nesse templo de Salomão. E nós precisamos entender que Jesus, ele chega então falando em um novo tempo. Jesus chega trazendo uma mudança. E esta mudança era uma mudança do antigo pacto, do antigo Aion, para o novo Aion, para o novo pacto, para o novo tempo. Mas para acontecer toda esta mudança, foi preciso de Jesus morrer na cruz, para iniciar então ali na cruz aquele processo de salvação daquele povo que estava vivendo debaixo de uma lei, sendo oprimido com 613 mandamentos. Eles não conseguiam cumprir. E precisaria então ser feito todo um processo, e era o que Jesus estava fazendo. Jesus morre, ressuscita, mas antes dele morrer na cruz, Jesus profetiza o fim de Jerusalém, Jesus profetiza o fim de Israel, Jesus profetiza a queda de Israel, Jesus profetiza a queda de Jerusalém, a queda do templo de Salomão. O templo de Salomão era a relíquia dos judeus, o templo de Salomão era a base onde tudo era reunido ali, onde que tudo acontecia no templo de Salomão, os animais eram sacrificados, todo o processo dos judeus eram no templo de Salomão. Eles reuniam para celebrar a Páscoa uma vez por ano, iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. Então todo o processo estava concentrado ali no templo de Salomão. E Jesus, em Mateus capítulo 24, no versículo 1, 2 e 3, Jesus então profetiza a queda do templo de Salomão. Jesus é mostrado para Jesus as belezas do templo. Jesus fala: vocês estão vendo tudo isto? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E a palavra de Jesus não pode voltar vazia. A profecia de Jesus tinha que se cumprir. E hoje você olha para o país de Israel, você não vê lá o templo de Salomão. Sabe por quê? Você consegue ver lá só as ruínas do templo, porque o templo de Salomão caiu no ano 70. No ano 70 depois de Cristo, 37 anos depois que Jesus profetizou a queda do templo, o templo veio abaixo. O general Tito, enviado por Roma, vai com um exército numeroso, cerca Jerusalém, morreu 1.100.000 pessoas. Os judeus foram todos dispersos, todos que foram salvos daquela grande tribulação, daquela guerra final e de todo aquele processo, escaparam para outros países. Muitos foram levados presos para Roma e morreu 1.100.000 pessoas. E o templo de Salomão veio abaixo. O país foi totalmente destruído. Acabou o Israel da Bíblia.
Ali se dispersou as 12 tribos, ali já não existia mais as 12 tribos, ali deixou de existir o templo de Salomão. Uma vez que não tinha mais o templo de Salomão, não tinha como ter sacerdócio levita. Uma vez que não tinha sacerdócio levita e nem templo para poder executar, não tinha tribos, não tinha a tribo de Levi. Então acabou, tudo teve um fim ali, profetizado por Jesus, 37 anos depois. Jesus profetizou que o tempo estava próximo e aconteceu a destruição. O país de Israel, essa nação composta de 12 tribos. Eu sei que está ficando claro, né? Você vai estar pesquisando também, você está buscando esse conhecimento, crescendo nessa graça maravilhosa de entender estas coisas. Então, você vai estar entendendo as 12 tribos que compunham a nação de Israel. Este nome é derivado de Jacó com a mudança dele. Foi passado para os 12 filhos de Jacó, que era o nome das 12 tribos, e assim formava este país, esta nação, Israel, a Israel da Bíblia. Esta Israel teve um fim. E como que você pode falar isto, Aldair? É tão certo de que isso aconteceu? Sim, no ano 70, o país foi destruído, as 12 tribos deixou de existir, o templo de Salomão veio abaixo, o país ficou sem habitação, sem ninguém habitando no país. Passou-se muitos e muitos e muitos séculos, nem é anos, é séculos. Voltou então alguns judeus a morar naquela região da Palestina, começaram a se habitar, mas não tinha nada concretizado. E olha, é só você entrar no Google. Entra no Google e pesquisa. Quando que Israel, esta Israel de hoje, não é a Israel da Bíblia, quando que este país de Israel se tornou então um Estado? Em 1948, olha, foi ontem mesmo. Foi há pouco tempo atrás. O Brasil tem 500 anos. Assim também, o país que nós vemos hoje de Israel não é o mesmo país da Bíblia. O país da Bíblia, chamado Israel, foi composto de 12 tribos. O país que a gente vê hoje não é dividido em tribos. Exatamente. O país que a gente vê hoje é um país que foi juntando as pessoas, os judeus, e que se tornou então um Estado a partir de 1948 pela ONU. A ONU então interfere, colocando ali então como um país, como um Estado. Eu sei que você vai entrar no Google e vai pesquisar sobre esse assunto. Você ficou curioso? É importante. Isto que é importante. Você não pode crer só em mim. Você não pode acreditar no que eu estou falando. Você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que pesquisar na história, meu amado irmão. Você precisa conhecer um pouco da história. Não é isso? A Bíblia está falando de um povo. E nós precisamos entender um pouco da cultura deste povo. Nós precisamos entender um pouco da história, do que realmente aconteceu com este povo. No ano 70, o país foi destruído. As 12 tribos deixou de existir. Israel acabou ali. A Israel da Bíblia teve um juízo de Deus sobre aquele povo, porque aquele povo é o povo que matava os profetas. Jesus, em Mateus 23, fala que o sangue dos profetas iriam recair sobre vocês. Sobre vocês era sobre aquela geração, sobre aquele povo de Jesus, que eles é que matavam todos os profetas e inclusive matou o próprio Filho de Deus. Isto é Jesus que estava falando. Eu só estou simplesmente lendo e falando o que está escrito. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Olha, o vídeo já ficou muito grande, né? Mas eu creio que foi muito útil, porque esse vídeo é que vai abrir a nossa mente para entender os assuntos da escatologia. Quando a gente vê falar no fim, quando a gente vê falar em Israel, terra de Israel, mundo de Israel, nós vamos estar entendendo que é o Israel do antigo pacto, o Israel dos dias de Jesus, o Israel que teve um fim no ano 70. Olha, agradeço a todos vocês, queria aproveitar a oportunidade e agradecer a você que tem feito comentário aqui nos nossos vídeos. Olha, eu digo a você, é muito gratificante quando eu abro o meu canal e vejo um comentário sobre algum assunto de vocês. Se vocês não estão concordando ou se vocês estão concordando, saiba, é muito importante os seus comentários. Nós vamos crescer junto. Não esquece de deixar o seu like se você está gostando da mensagem. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, não perde mais tempo. Esse assunto da escatologia é algo extraordinário, porque vai salvar a sua mente de medo. Então isso é coisa que vai trazer para a gente uma novidade de vida.
Evangelho da graça é isto, é umas boas notícias. E nós estamos aqui exatamente para isto, para trazer boas notícias a este povo que às vezes sofre tanto por não entender as Escrituras. Olha, vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu irmão Aldair. Graça e paz.